Irmãos e irmãs, queridos e queridas, que Deus abençoe a vocês todos. É um privilégio ter vocês assistindo esse estudo bíblico, e hoje nós vamos continuar falando sobre 1 Coríntios 14. No sábado passado nós fizemos a parte 1, do versículos 1 a 19, e agora nós vamos falar dos versículos 20 a 40. Como é um capítulo extenso, eu tive que dividir em duas partes. São temas importantes, né? A questão dos dons espirituais, como que a gente lida com os dons espirituais, que foi falado no sábado passado. Hoje a gente continua falando sobre isso. E também a questão da mulher na igreja, né? Paulo fala sobre mulher na igreja nesse capítulo, e existem algumas interpretações sobre isso. Vamos ver nesse estudo quais são essas interpretações. A Bíblia que a gente está usando para o estudo, que eu estou usando, é a Bíblia Nova Almeida atualizada, porque ela tem uma linguagem mais fácil de entender, mais atual. Então, para não dificultar o estudo, a gente usa a Nova Almeida atualizada. Eu recomendo, se você puder adquirir uma. Tem também como acessar gratuitamente na internet, através de sites de Bíblia online que colocam disponíveis, né? Então você pode acessar pela internet e conferir a Nova Almeida atualizada, ou comprar uma e conferir com a gente. Se você não tiver com a Bíblia, não se preocupe, vai ter slide mostrando os versículos bíblicos, os versículos bíblicos vão estar escritos aí para você ler, então fique tranquilo. Vamos orar então? Vamos pedir que Deus abençoe a gente nesse estudo? Então vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua Palavra, de falar sobre a Sua Palavra, de aprender da Tua Palavra. Peço que o Senhor continue nos abençoando, que nós possamos ter um entendimento aberto e estudar bem, manejar bem a Palavra da verdade. Em nome de Jesus, amém. Ok, vamos ler então os versículos 20 a 25 de 1 Coríntios, capítulo 14. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 20 a 25, que diz assim: Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Aqui nesse trecho da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele nos ensina que devemos ser como crianças para a maldade, ou seja, que a gente não fique elaborando na cabeça planos maliciosos que prejudicam o próximo. Aquele meu colega de trabalho vai ver, eu vou acabar com a raça dele. Não, perdoa, não pense o mal do próximo, como a gente vê no catecismo, né? Interpretar tudo da melhor maneira. Então, que nós sejamos inocentes na maldade, que a gente não fique planejando a maldade, não fique esperto para a maldade, né? Eu sou malicioso. Tem que ter a malícia, a malemolência para viver, o jeitinho brasileiro. Não, vamos ser inocentes para o mal e sermos adultos no entendimento, ou seja, sempre tomando cuidado com o mal, evitar o mal e denunciar o mal, falar contra o mal. Quando nós tivermos a chance de
pregar contra o mal, que é a lei, a gente vai falar, ó, tá errado. E quando nós tivermos a chance de pregar o Evangelho, que é o perdão dos pecados, nós vamos falar, ó, o erro foi feito, mas há perdão, há graça em Jesus Cristo. Aqui na terra você tem que cumprir com as consequências do seu erro, as consequências virão, isso Jesus não vai tirar. Mas a sua pena eterna por ser pecador, Jesus vai tirar e você vai ser perdoado. Então nós temos que pregar lei e Evangelho. A capacidade de falar em novas línguas, que Paulo fala aqui, é como foi dito no vídeo anterior. Era uma forma de Deus aceitar, Deus mostrar que Ele aceita os gentios. Paulo usa a profecia de Isaías, né? Dizendo que o povo de uma língua que você não conhece vai falar para vocês. Isso são os gentios. Os gentios falando numa língua diferente da dos judeus. E Deus salvando os gentios. E Deus usando os discípulos judeus para falarem uma língua estrangeira para pregar para os gentios. Então Deus mostra que o racismo, a xenofobia e outros pecados que os judeus cometiam e que hoje também é muito cometido pelas pessoas, né? Racismo contra negros, xenofobia contra muçulmanos, contra nordestinos, contra sulistas, contra... Enfim, se você julga a pessoa pela cor da pele, pela origem dela, pela região que ela nasceu, você está em pecado. Isso Deus mostrou para os judeus que Ele não aprova isso, e Ele aceitou gentios para ser parte do reino de Deus. Já que os judeus não queriam espalhar a boa nova de Deus, falar de Deus para a humanidade, então Deus escolheu os gentios para falar de Deus, inclusive para os judeus, que eles deveriam receber a Cristo como Senhor e Salvador. Os primeiros discípulos de Jesus eram praticamente todos judeus. E lá em Atos 2, a gente vê eles falando em línguas que os estrangeiros entendiam. Então a gente vê que línguas estranhas não é língua dos anjos, é língua estrangeira. As pessoas entendem o que eles falavam. Então esse sinal de línguas, ele foi importante no começo da igreja para que as pessoas vissem o poder de Deus e crescem em Jesus Cristo. Claro que foi sempre obra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que fazia isso. E acontece ainda hoje? Acontece. Deus pode fazer a pessoa falar numa língua estrangeira. Uma língua que ninguém entende, nem ela mesma, não é dom de línguas. Mas uma língua que é entendida, ou talvez ela não entenda direito quando ela fala, mas tem alguém que interpreta, que alguém que explica para ela o que ela está falando. Então é uma língua, é um dom de Deus, é uma capacidade sobrenatural que a pessoa tem de falar uma língua estrangeira. E isso é um sinal para que as pessoas vejam que Deus é poderoso. As pessoas não creem, elas veem o poder de Deus e elas passam a crer. E não precisa isso acontecer. Isso Deus faz de forma extraordinária. É uma coisa rara, não é uma coisa frequente. Geralmente Deus age de outras maneiras. Mas Ele é Deus, como dizia Lutero, deixa Deus ser Deus. Então, quem sou eu para dizer o que Deus pode ou não pode fazer? Paulo está censurando os coríntios para que eles falem no mesmo idioma, que todos entendam, para que a palavra e a oração pública fossem entendidas. Então a pessoa ia orar ou falar alguma coisa da palavra de Deus, elas tinham que falar no idioma que todo mundo entendia. Não adianta nada falar em mandarim lá da China e o pessoal lá fala grego, ninguém vai entender nada. Então tinha que falar. Recebi a capacidade sobrenatural de falar numa língua diferente, numa língua estrangeira, uma língua estranha. Guarda para você, no culto você tem que usar a capacidade de falar a língua do povo. E se você não consegue falar a língua do povo, chama um intérprete, que é o que Paulo instrui. Alguém interpreta, que alguém traduza o que você está falando. E ele alerta que se uma pessoa não crente vai visitar e ver
você falando numa língua estrangeira e ninguém entendendo nada, um falando uma língua, outro numa outra e tudo mais, ele vai falar, essa gente é louca. Então não vai ser edificado, ele não vai receber a palavra da salvação, ele não vai entender bulhufas, não vai entender nada do que está acontecendo. Então é preciso falar na língua do povo. Como falamos nos vídeos anteriores, a profecia tem sentido, a profecia aqui nessa passagem da carta de Paulo, ela tem o sentido de ensinar, de educar a pessoa. Claro que a palavra profecia também tem o sentido de revelar algo novo, ou prever o futuro, essas coisas. Mas não é esse o sentido que Paulo está dizendo. Ele está falando no sentido de ensinar. O profeta é aquele que ensina, ele educa as pessoas. Então, quando a pessoa ensina a palavra de Deus, quando ela denuncia o pecado e fala do perdão de pecados em Jesus Cristo, ela é uma profeta, uma profetisa. Ele é um profeta e ela é uma profetisa. Então, a profecia aqui no caso, ela não é revelar coisas que ninguém sabe, coisas do oculto, adivinhar, isso é adivinhação. Não, a profecia aqui, no caso bíblico, é ensinar a palavra de Deus. Com o ensino da palavra, ou seja, o dom de profecia, os segredos do coração da pessoa são revelados pela pregação da lei, que nos posiciona a todos nós como pecadores, e também traz o consolo da salvação em Jesus Cristo através do Evangelho. Então, quando Paulo fala de trazer à tona as coisas do coração, é quando você prega a lei. O nosso coração é corrompido, então quando nós pregamos a lei, a pessoa vê que é pecadora, que precisa do Salvador Jesus Cristo. Então a gente não fica só na lei, a gente vai para o Evangelho, que é a parte principal da palavra de Deus. Nós vamos falar da graça de Jesus, do amor de Jesus pela pessoa. Vamos ler os versículos 26 a 28. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, o outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Paulo aqui fala da ordem no culto. Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que entender. Com o tempo, os cristãos foram refinando o culto, refinando a ordem no culto. E o culto também se chama liturgia, né? A organização, a forma que nós organizamos as coisas se chama liturgia. No Império Romano, liturgia era o serviço público, então era a forma como se organizava o serviço. A pessoa organizava de uma certa forma para que você passasse por certos procedimentos para receber o serviço público, e isso foi incorporado pelos cristãos. O culto tem que ter uma liturgia, uma forma organizada de ser culto, um momento para tudo. Então, a gente hoje faz a leitura do Salmo, como Paulo instruiu, tem o ensino da palavra, que é a pregação, dom de profecia, que é chamado de sermão, mensagem ou homilia, dependendo da igreja cristã que você faz parte. E havia espaço para a oração pública, onde alguém poderia orar em seu próprio idioma e ter alguém que interpretasse, que traduzisse a oração. Porém, se não tinha ninguém para traduzir, a pessoa não deveria orar publicamente, mas só entre ela e Deus, porque ninguém ia entender o que ela orava, então precisaria ter alguém que interpretasse. Hoje, na igreja luterana, nós fazemos no culto, a oração é feita pelo pastor, a oração geral, e tem a oração após o salmo, depois de nós glorificarmos a Trindade. Outras igrejas cristãs permitem uma oração de um membro da igreja, que ele se levante e faça uma oração. Cada um vai ter a sua liturgia, mas o importante é que o culto tenha ordem, seja um culto que todos possam participar. Que aquele idoso que não tem muito vigor para pular, bater palma, essas coisas, ele também precisa participar do culto. Para que jogar ele fora? Então, por isso que nós temos uma liturgia aberta para que, digamos assim, aberta no sentido para que todos participem.
da criança ao velhinho, que já não tem o vigor para essas modas no meio cristão de ultimamente, que são cada vez mais barulhentas e movimentadas e tudo mais. Não estou aqui para julgar outras tradições cristãs, mas nós entendemos que tem momento para tudo. Tem um momento de você curtir o barulho. Eu, por exemplo, gosto de heavy metal, então se eu quiser eu vou num show e gosto e vou curtir heavy metal. Mas no culto tem espaço para mim que gosto de heavy metal, tem espaço pro pagodeiro, tem espaço para a pessoa que gosta de valsa, tem espaço para todo mundo, deve ser acolhedor para todo mundo. Por isso nós temos uma liturgia que tenta ser a mais acolhedora possível, para que todos participem, todos possam participar e adorar a Deus em conjunto, independente da sua cultura ou do seu gosto musical. Por isso que nós valorizamos a nossa liturgia. Paulo enfatiza na necessidade de edificação da igreja. Nossas atividades no culto devem ser para o benefício de todos. Todos devem se sentir parte do culto. Cantamos em conjunto, participamos da liturgia em conjunto, oramos o Pai Nosso em conjunto, confessamos o credo em conjunto. Várias partes da liturgia é conjunta, para que todos participem visando o bem de todos na igreja. O pastor, ele é responsável pelo ensino da palavra, ele administra a questão do ensino e também o sacramento, para que as pessoas não participem do sacramento de qualquer forma, como se fosse só um memorial, um pedaço de pão, um pouco de vinho. Não, é o corpo e o sangue de Jesus. Então, o pastor ele administra essa questão e também o ensino da palavra. Então, a mensagem tem que ser aprovada pelo pastor para que a congregação seja edificada, todos sejam edificados. E na liturgia nós temos momentos onde todos participam, como a oração do Pai Nosso, a leitura do Salmo, a confissão do credo. Todos participam e todos são edificados. Por isso que nós temos essa preocupação com a liturgia, para que seja ordeira e todos participem. Vamos ler os versículos 29 a 32. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Paulo fala que somente 2 ou 3 ensinem durante o culto, para que o culto não seja muito demorado, muito extenso. Um fala e os outros profetas, ou seja, os pregadores, julguem e avaliem o que está sendo dito. O termo grego para e os outros julguem, que Paulo fala, não se refere a todos da congregação, não é a todos da congregação. Em grego está hoi aloi, que diz estes outros, ou seja, os outros profetas, os pregadores, eles que devem julgar. Então, se um profeta está falando e o outro tem alguma coisa para compartilhar, preparou uma palavra, uma revelação, quer trazer à tona uma reflexão da palavra de Deus, então ele tinha esse espaço na igreja cristã de Corinto, para que as pessoas se organizassem e 2 ou 3 fizessem o sermão. Hoje nós temos um sermão só, e pode ser o pastor ou um pregador leigo pode pregar também, mas sob a supervisão do pastor. O estagiário, que nem eu, pode pregar, mas com a supervisão do pastor, para que a doutrina seja respeitada, seja mantida, para que não fale coisas que vá contra a palavra de Deus, contra a nossa doutrina. Então, o pastor ele cuida da avaliação teológica das pregações, para que não haja problemas na pregação. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso significa que o profeta sabe se controlar para ser entendido e falar no tempo adequado. Não vai ficar forçando a barra para parecer que entende mais. Eu entendo muito bem, eu sou profeta. Ou que ele acha que sabe melhor do que as outras pessoas.
Para o profeta, o importante é a mensagem, não quem a disse. Então, se ele preparou alguma coisa, mas naquele dia o outro pregador falou melhor do que ele, então ele, na humildade, reserva-se o direito de corroborar o que o pregador falou e deixar que ele fale. O que ele falou foi suficiente. Então eu não vou falar porque ele falou melhor do que eu. Amém por isso, graças a Deus, que tenham cada dia mais pessoas capacitadas de falar bem, de instruir bem, de falar, de ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Então, isso é muito bom, se acontecer, é muito bom. E cabe ao pregador, que teria a chance dessa vez, ceder a sua chance para outra pessoa que vai fazer melhor, ou que fez melhor e não tem nada mais o que falar, senão estraga. Vamos ler os versículos 33 a 36. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Essa é uma passagem que causa muita controvérsia hoje em dia, né? Eu não vou entrar muito em debate. Existem possibilidades de interpretação dessa passagem. A mais tradicional diz que Deus conferiu a administração da palavra e dos sacramentos ao homem, não à mulher. Paulo não está proibindo que a mulher fale qualquer coisa na igreja, né? Não está dizendo para a mulher não falar nada na igreja, nem dar bom dia. Ela pode conversar, ela pode ensinar, ela pode orar e pode falar em público. Nessa mesma carta de 1 Coríntios, lá no capítulo 11, versículo 5, Paulo fala que as mulheres podem orar e profetizar, ou seja, ensinar a palavra de Deus. Então Paulo está se contradizendo? A interpretação mais tradicional diz que se trata de momentos diferentes. A mulher pode ensinar, mas não pode administrar a doutrina da igreja, nem administrar os sacramentos. Ela não pode ser ordenada como pastora. Ela pode auxiliar o pastor, ela pode trazer reflexões, ela pode evangelizar, ela pode ajudar a igreja com seu conhecimento teológico, ela pode fazer faculdade de teologia, ela pode servir de várias formas, mas essa interpretação tradicional diz que Paulo está dizendo aqui nessa passagem que elas não podem administrar a palavra e os sacramentos. A administração que é vetada para as mulheres, mas a participação na igreja e o conhecimento teológico é totalmente livre. Elas podem fazer isso. Para essa interpretação tradicional se usa 1 Timóteo 2, versículos 12 e 13, onde Paulo diz: não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então se argumenta que existe uma ordem na criação, por isso que o homem pode ser constituído como o oficial da palavra e dos sacramentos. Nós hoje temos como pastor, e a mulher não pode oficializar essas coisas. Ela pode ensinar, ela pode trabalhar para o bem da igreja, dentro das suas capacidades, inclusive teológicas, mas quem cuida da administração da palavra e dos sacramentos é o pastor chamado e ordenado. A gente vê em Atos, em Atos capítulo 18, versículo 26, a Bíblia mostra que Apolo aprendeu com Priscila, mulher de Áquila. Os dois ensinaram a palavra de Deus para Apolo. Então a interpretação tradicional diz que a mulher pode ensinar, mas não pode ser ordenada para administrar a palavra e os sacramentos. Essa é a interpretação tradicional que a IELB também adota. E existe outra interpretação que diz que Paulo estava falando de interromper o culto, que era costume das mulheres de Corinto
atrapalhar o culto e faziam perguntas e comentários, questionamentos durante o culto. Então Paulo resolve um problema específico, segundo essa interpretação mais moderna, de que Paulo está resolvendo um problema de interferência das mulheres no culto, que era específico de Corinto, e ele está instruindo uma situação específica, não uma instrução universal. Não era um problema universal, um problema de todas as igrejas, era um problema específico e não uma questão universal, como a questão da ordenação. Então, para eles não tem problema ordenar as mulheres, pode ordenar mulheres, porque esses versículos vetando a participação das mulheres é uma situação específica e não uma situação geral. E existem outras interpretações que são recheadas de teorias de conspiração, aquelas que dizem que Paulo era machista, que considerava as mulheres como seres inferiores, etc. Essas a gente nem precisa dar bola, interpretam a Bíblia segundo o pensamento atual, né? Hoje nós temos a questão da valorização dos direitos das mulheres, e que é justo. Nós, como cristãos, podemos apoiar essa pauta, porque ela é justa. Então as mulheres têm que ter direitos, assim como elas têm responsabilidades. Elas têm responsabilidades de mais e direitos de menos. Então que elas tenham direitos assim como elas têm responsabilidades. Uma pauta super justa. Mas você não pode ser negativo em relação às mulheres. Hoje em dia as mulheres sofrem tanto, tem feminicídio, tem violência, tem um monte de problemas que elas têm que enfrentar, o preconceito, a desvalorização. Então nós temos vários pecados sociais que são atrelados às mulheres. Então nós temos que tomar muito cuidado na hora de tratar negativamente as mulheres, porque elas sofrem muito com a misoginia da nossa sociedade. E a gente tratar elas de forma negativa, tratar as mulheres de forma negativa, é encarado de uma forma ruim, porque pode não ser adequado, e muitas das vezes não é adequado. Muitos papos que nós temos contra as mulheres, mesmo que sejam brincadeiras que a gente acha que não tem nada a ver, machucam as mulheres e provocam misandria, ou seja, a rejeição aos homens. Então a misoginia, que é a rejeição às mulheres, pode provocar a misandria, que é a rejeição aos homens. Então nós temos que tomar muito cuidado com comentários negativos em relação às mulheres. Na época você não tinha essa pauta, né? O cristianismo, Jesus, ele sempre valorizou as mulheres. Ele apareceu primeiro às mulheres, ele teve amigas mulheres, coisa que os judeus não tinham esse costume. Ele tratava as mulheres como filhas. Os judeus às vezes não consideravam as mulheres como seres humanos, assim como parte da nossa sociedade hoje, né, considera como seres inferiores. E Jesus não teve essa consideração. Ele sempre tratou e valorizou as mulheres com o valor que elas têm, com o valor que elas merecem. Mas você não tinha uma pauta tão forte como a gente tem hoje em relação a censurar certas questões das mulheres. Você tinha mais liberdade, e Paulo está falando pelo Espírito Santo. Ele não está sendo machista ou misógino, ele está falando pelo Espírito Santo. Então, independente da interpretação, isso é palavra de Deus, e por isso a gente não pode interpretar isso dentro da pauta de hoje. A pauta de hoje toma muito cuidado quando você vai se referir negativamente às mulheres. Por mais que você tenha razão, você pode provocar uma ferida, um sentimento ruim. Então você tem que tomar muito cuidado e, se puder, evitar trazer coisas negativas em relação às mulheres. A pauta de hoje é essa, e não tem nenhum problema você considerar ela justa. E se você acha que deveria ser outra pauta, também você é livre para que as pautas sejam diferentes. As pautas de hoje podem ser diferentes no futuro. Você pode ter outras pautas, não tem nenhum problema. Mas nós temos que reconhecer de que as mulheres são nossas irmãs, do mesmo valor que nós, em amar as nossas irmãs.
E Paulo também amava as irmãs. Deus ama as mulheres, Deus criou as mulheres, ela tem o mesmo valor que o homem. Então nós temos que interpretar essa palavra que Paulo deu, inspirado pelo Espírito Santo, não de acordo com as pautas de hoje, mas de acordo com aquilo que a própria Bíblia diz, com outras passagens bíblicas, então chegar à nossa conclusão, seja a conclusão mais tradicional ou a conclusão mais moderna. Nós, na IELB, acreditamos na conclusão mais tradicional, mas nós não queremos de maneira nenhuma desvalorizar as mulheres. Nós cremos que a pauta, eu pelo menos, eu creio que a pauta em relação ao machismo, à misoginia, ela é justa. Nós temos que valorizar as mulheres e tratá-las bem, não tratar mal, e nem permitir que elas sejam maltratadas ou inferiorizadas. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, inclusive as mulheres, elas também são nosso próximo, elas são nosso próximo, assim como o homem. Não é nem essa questão de também, como se fosse um grupo à parte, não, elas são nosso próximo, assim como os nossos irmãos, e elas, nossas irmãs, também são nosso próximo, ok? Então, não vamos entrar em teorias de conspiração. Paulo não era machista, não tinha nada a ver com isso, tá bom? Vamos ler então a parte final, versículos 37 a 40. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Paulo conclui esse trecho da carta dizendo que essas ordens que ele deu e que foram expostas aqui nesse estudo são ordens de Deus. Ele falou pelo Espírito Santo. Então, cabe a nós interpretar corretamente essas ordens e segui-las, porque são palavras de Deus. Por isso que a gente não pode entrar em teorias de conspiração. Isso foi para uma época, hoje não vale mais. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. A gente tem que estudar de acordo com o seu contexto histórico, entender o que está sendo dito, interpretar bem a Bíblia, manejar bem a palavra da verdade, porque ela é a palavra de Deus. Então a gente interpreta a Bíblia de acordo com ela mesma, que é a palavra de Deus, e também de acordo com o seu contexto histórico. A conclusão é a busca do conhecimento bíblico, estudar a Bíblia e entender o que Deus está falando. Por isso o profeta precisa ter preparo para poder ensinar a congregação. Não deve falar da sua imaginação. Eu senti de Deus de falar isso. Não, isso é imaginação. Leia a palavra de Deus, estude, então se prepare para falar daquilo que você entendeu e que você quer transmitir para o povo. O conselho final permita as pessoas estrangeiras falarem nas suas línguas, suas próprias línguas, não tem nenhum problema. Tem que ter um intérprete, que ele falou, não proíba isso, e mais que seja feito tudo com decência e ordem. Então, por isso que nós pensamos a liturgia tradicional que nós seguimos na Igreja Luterana, e também outros que seguem outras liturgias também, também há a ordem e decência, não precisa seguir padrão luterano, mas é interessante que tenha uma forma para que todos participem do culto. Então que seja uma forma ordeira, decente, para que nós possamos estar o tempo todo refletindo sobre a palavra de Deus e participando dos meios da graça, a palavra e os sacramentos. Então, por isso que nós na liturgia luterana valorizamos a palavra de Deus no culto todo. Lemos salmos, o Kyrie, Agnus Dei. Todas as partes do culto são pensadas biblicamente para que todos participem biblicamente do culto. E para que a gente possa ser participante, não apenas espectadores, não robozinhos. Pula, levanta a mão. Não, a gente participa, a gente também tem instruções, Fica de pé em reverência à palavra de Deus, fica de pé quando vamos invocar, quando vamos orar. Então, nós temos instruções, assim como as outras tradições cristãs, antigas e modernas. Mas nós fazemos de tudo para que não seja algo robótico, mas seja algo interativo. Todo mundo interaja, todo mundo participe
da liturgia e possa louvar e adorar a Deus. Então é isso, vamos fazer uma pequena oração para encerrar. Então, Senhor Deus, te agradeço pela oportunidade de refletir sobre a Tua Palavra com aqueles que estão assistindo. Peço que o Senhor abençoe a cada um deles, que o Senhor esteja com cada um deles, dando sabedoria para que nós possamos servir uns aos outros em amor e participar do culto divino, do culto a Ti, em ação de graças. Em nome de Jesus, amém. Que você tenha uma boa semana. Se você quiser, assiste os outros vídeos aqui do perfil do Facebook ou no YouTube, não sei aonde você está assistindo, assiste os outros vídeos, fique à vontade para comentar, para sugerir, e a gente pode interagir pelas redes sociais. Deus abençoe vocês. Amém.